não é um homem conveniente, pelo contrário, muito respeitoso, educado. Se você pergunta para ele: Senhor, qual é a tua vontade? Ele mostra. Se você não pergunta, então ele deixa você fazer a sua própria vontade. Nós que estamos dentro da igreja, nos é dado conhecer os mistérios de Deus. E quanto mais você se abre, se livrando do pecado, que na verdade o pecado é quase que como uma cera que entope os nossos ouvidos, vai entupindo, vai gerando uma inflamação, e nós acabamos até não escutando mais a voz de Deus. O pecado é isso, e quando nós vamos confessando, nós vamos sendo ali curados daquela inflamação nos ouvidos, limpados de toda essa cera. E é preciso então todos os dias rezar, é preciso buscar a confissão com frequência para que sejamos sempre limpos. Mas também é importante perceber que qual é a água que lava o nosso pecado? Será que alguma lavadeira é capaz de lavar o nosso pecado? Será que algum tipo de produto desses mais especiais que a gente tem hoje, Cândida e tantas outras coisas, será que se deixar a nossa alma de molho na Cândida, ela fica purificada? Será que se alguma lavadeira pegar aí a tua alma e esfregar o dia inteiro, sai limpa e pura? Pode tentar, viu? Quem quiser tentar, pode tentar. Nenhuma água desse mundo é capaz de lavar o nosso pecado. Nenhuma água nesse mundo é tão pura o suficiente para que a gente beba e nos purifique de todo mal, de todo pecado. Porque o pecado, no fundo, não é simplesmente uma realidade humana, mas é um atingir as realidades divinas. Deus os criou, cada um de nós de um modo, mas colocou em nós valores morais, colocou uma lei natural dentro da nossa alma, uma lei natural espiritual, posso dizer assim. Existe uma lei na tua alma, e toda vez que você descumpre essa lei, a sua alma de algum modo se torna suja, se torna ferida, machucada. E apesar de que estamos falando de coisas espirituais, mas as nossas atitudes são carnais, né? São humanas. Porque é uma ilusão acreditar que o espiritual e o real são diferentes. O espiritual pode até ser invisível, mas é muito real. É muito real. O espiritual é muito real. Talvez o espiritual seja mais real do que a nossa própria realidade. No fim de tudo vai acabar nessa vida aqui que nós vivemos, e vai ficar só a vida com Deus. O espiritual é mais real do que a gente pensa. Por isso é preciso entender que a nossa carne está envolta de carne, sim, mas também de muita espiritualidade, de muita alma. É um engano às vezes dos jovens acreditar que ter um primeiro namorado e dar um beijinho ou outro não mexe com a nossa alma. Não. Eu vou ficando por aí, está tudo bem, isso aí não me afeta. Já ouvi muito isso. Será que não afeta mesmo de verdade? Ou você que está tentando se enganar, e daqui a pouco quando você se percebe, já está no fundo do poço. Não, eu tenho um relacionamento aí com um rapaz, moro com ele, não sou casado, não sou casada, tenho um relacionamento com uma moça, e está tudo bem, eu não me afeto. Se afeta sim. Tudo que você faz na carne toca a tua alma também. Tudo está interligado. E aqui que está o grande problema, porque o pecado ele atinge a alma, claro, e muitas vezes até mesmo o corpo, até mesmo a matéria, né? Por exemplo, o tabagismo, se a pessoa fuma muito, a consequência de ter um câncer na garganta, um problema no pulmão, está aí, né? Consequência do pecado, da escolha dela. Mas também algo do tabagismo atinge a alma daquela pessoa. Mas e agora? O que nós vamos fazer se não existe remédio humano para a alma? Não existe nenhuma folha de boldo que você faça um chá e tome e cure a tua alma.
Não existe. E é por isso que Deus, olhando todas essas realidades de pecado, vendo tudo que o pecado foi fazendo na nossa alma e consequentemente também atingindo o nosso corpo, nosso modo de pensar, de ver as coisas, a nossa surdez para as coisas de Deus, a nossa cegueira para as coisas de Deus. É por isso que, vendo tudo isso, o Pai do céu pensou num remédio para todos nós. Esse remédio, é claro, está evidente, é o próprio Cristo, porque o Cristo é totalmente homem e totalmente Deus. Você quer um remédio para a tua carne? É o Cristo homem. Você quer um remédio para a tua alma? É o nosso Cristo divino, Deus e Senhor, o mesmo Cristo. Por isso, nesse mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, eu fiz esse propósito de pregar sobre o sangue do Senhor, que esse sim é o remédio para o nosso corpo e para a nossa alma. O derramamento do sangue de Jesus na cruz é o verdadeiro remédio para a nossa vida. O Senhor, quando derramou o seu sangue, ali estava pagando e aniquilando os nossos pecados, estava nos dando vida nova, curando as nossas feridas, as feridas da nossa alma, porque nesse mundo não existe remédio para as feridas da alma, não existe remédio para isso. O único remédio que existe nesse mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, claro, a Eucaristia. E é dessa que eu estou falando quando rezo o sangue de Jesus. Estou dizendo da Eucaristia. Bonito pensar que Jesus, antes mesmo de morrer na cruz, Ele permitiu que o seu sangue fosse derramado por nós. E esse sangue foi derramado na flagelação. Quem assistiu o filme do Mel Gibson pode imaginar um pouco do que foi a flagelação de Jesus. E eu tenho certeza que foi muito mais do que foi mostrado naquele filme. Aquele sangue sendo derramado, ali era o perdão dos nossos pecados. Ali era o verdadeiro sabão em pó, a verdadeira cândida, a colocar a nossa alma de molho e lavar e purificar. É só o sangue de Jesus que pode purificar a nossa alma. É só o corpo de nosso Senhor que pode tocar o nosso corpo e curar o nosso corpo. É somente esse. Não existe outro mistério nesse mundo que realize essa graça permanente, concreta, perpétua. Jesus foi sendo flagelado, entregando o seu sangue, pensando em cada um de nós. E eu não quero nem dizer nós, não, porque foi entregando o seu sangue por você, pensando em você. E quando ia carregando a cruz, depois de ser flagelado, pelas ruas de Jerusalém, ia derramando o seu sangue, em sinal e demonstração do seu amor para aqueles que não acreditavam nele. E quando ainda não acreditavam nele, o Senhor morreu na cruz, e não bastou a sua morte, ainda haviam incrédulos ali. Por isso o soldado, para dar um fim logo naquilo, escolheu pegar a lança, transpassar o coração, o lado de Jesus, o peito do Senhor. E quando transpassou, quando a lança atingiu o peito do Senhor, jorrou daquele peito, daquele coração que tanto nos ama, jorrou sangue e água. E diz a palavra de Deus que aquele sangue e aquela água caíram sobre aquele soldado, e aquela água lavou o soldado, e aquele sangue lavou todo o corpo daquele soldado. A matéria, sangue e água tocou o soldado, mas no fundo do fundo, o que tocava o soldado, que foi tocado do soldado, foi a sua alma. E ali mesmo, vendo aquele sangue e aquela água sendo derramados da cruz, o soldado se converteu e depois se tornou um santo da igreja. Nessa noite eu quero pedir que o sangue de Jesus lave a sua alma, porque não há como purificar a tua alma do pecado, do vício, com a água, com os sabões, com os esfregões, com as lavadeiras desse mundo. É somente com o sangue dele, é somente quando você deseja comer o corpo de Jesus e tomar o seu sangue, que a sua alma recebe a cura, que o seu corpo
recebe a purificação que você necessita. E é isso que eu quero pedir nessa noite para você. Quero pedir de todo o meu coração que você saia daqui realmente lavado, santificado no sangue dele. E quero também aproveitar essa homilia para aumentar a sua fé no sangue do Senhor. Talvez você já tenha ouvido uma parte do meu testemunho, daquilo que eu vivi, mas ainda quero de novo voltar nesse assunto e contar para você, para que mais uma vez a tua fé na Eucaristia se levante e cresça. Quem me conhece aqui já um pouco do que nós estamos vivendo já nesse ano aqui em Gravatá, sabe que eu tive um câncer no sangue chamado leucemia, um tipo de câncer no sangue, né? Um tipo de leucemia. E no hospital muitas vezes era preciso, meu irmão, minha irmã, que eu tomasse algumas bolsas de sangue. Você aqui, alguém aqui já sofreu algum acidente, precisou tomar uma bolsa de sangue? Alguém aqui já tomou uma bolsa de sangue? Poucas pessoas. Quem tomou uma bolsa de sangue, eu não sei se você estava na UTI, o que aconteceu, né? Mas quem toma uma bolsa de sangue humano, percebe que o sangue, ele realmente te revigora, ele te dá uma energia, ele te dá uma força. Você está prostrado, fraco, você toma uma bolsa de sangue e você se levanta, você recupera. Parece que no sangue humano tem uma certa energia, tem uma certa vida. Imagina quando você recebe então na Eucaristia o sangue de Jesus. Que vida que não te dá, que ânimo que não te levanta. Imagina o quanto o Senhor pode te levantar, te curar, te restaurar através do seu sangue. Nesse tratamento de leucemia, as taxas de sangue, de ferro no sangue, geralmente são por volta de 15, 16, depois aí as enfermeiras e os médicos me ajudem, se eu não estou falando enganado. São por volta de 15, 16, você está aí sadio, você está bem, está com uma boa taxa. E quando eu ia fazendo as quimioterapias, as minhas taxas de sangue caíam para 2, 3, caíam lá embaixo, porque a quimioterapia realmente é isso, é matar as células do sangue, porque o meu câncer era no sangue. E ali eu recebi aquela bateria de quimioterapias, matavam-se as células. Depois eu vinha, tomava as medicações, tomava a bolsa de sangue, tomava por volta de 3 ou 4 bolsas, e aí eu ia recuperando, animando, fazia o exame de sangue, dava lá a taxa de 14, 15, e a médica então, minha oncologista, me mandava de alta para casa. Mas certa vez, um período aí do tratamento, eu lá com as minhas taxas de sangue 2 e 3, e a enfermeira chegou e me deu a triste notícia: olha, Rafael, não sei o que a gente vai fazer, eu peço que você tenha paciência, porque realmente o nosso estoque de bolsas de sangue aqui de São Paulo, do hospital, está acabado, nós não conseguimos fazer uma doação de sangue para você, então vamos esperar. Tudo bem. Passou-se um dia, no outro dia, e aí, doutora, tudo bem? Tudo bem, mas olha, tenha paciência, ainda não temos bolsa de sangue. Tudo bem, então tá. Passou mais um dia, passou 5 dias, e nada daquela bolsa de sangue chegar. Ninguém aparecia para fazer uma doação de sangue, né? Ninguém aparecia. Eu estava ali precisando daquela bolsa para poder me recuperar e receber alta. Interessante que depois aí desses dias, o padre que estava comigo lá no hospital disse assim: olha, Rafael, não sei mais o que a gente vai fazer, né? Você já está angustiado aí, fraco, anêmico, e nada, né? E aí, né? A gente vai embora quando daqui? Vamos rezar, vamos pedir a Deus nessa Eucaristia que eu vou celebrar aqui agora com você. Vamos pedir que seja o próprio Jesus que doe o seu sangue, como Ele já fez, que Ele renove essa doação do sangue dele por você, para você. Vamos pedir isso nessa Eucaristia. E de um modo simbólico, eu quero que nessa missa você comungue a partícula do pão, mas também a espécie do vinho, transformado em corpo e sangue.
É claro, quando nós recebemos na missa a Eucaristia, nós recebemos tudo, corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. Mas de modo simbólico ali o padre queria estimular a minha fé, para que a gente pedisse ali a doação do sangue de Jesus sobre mim. Então fui ali na missa, comunguei do corpo de Jesus, e depois ele me deu o cálice, e eu tomei ali aquele cálice. Claro, tomei bem pouquinho por causa do tratamento, com que quase poucas gotas ali do sangue de Jesus tomei, e terminamos a missa tudo bem, não levitei, não vi Jesus, nada, tudo normal, tudo tranquilo, normal, tudo cotidiano. Mais uma missa dentro do hospital. Pois bem, no outro dia de manhã, e aí, doutora, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olha, pois é, né? Vamos fazer os exames de sangue e não tem bolsa, continua aí rezando. Acabou, né? Espera no Senhor. Pronto, fizemos os exames. Isso era por volta de umas 6:30 da manhã. Quando foi dando 11 horas, a médica voltou com a enfermeira e disse assim: olha, tem uma coisa estranha no teu exame, a gente não está entendendo, a gente vai ter que refazer o exame. Vamos refazer o exame de sangue. E eu que já estava sem sangue, então tira mais um pouquinho de sangue, vamos lá, mais um pouco anêmico, vai tirando aí o sangue do homem, vai levando. Pronto, levaram de novo para conferir as coisas ali, as taxas de ferro, de hemoglobina, isso, aquilo, que eu também já não entendo. Quando foi dando 1 da tarde, a doutora voltou lá, assustada. Nossa, tem uma coisa muito estranha, vocês fizeram alguma coisa aí ontem? Não sei, né? O que a gente fez? Eu mesmo tô aqui deitado, né? Não fiz nada, estava deitado, doutora. Prometo que não saí, fiquei deitado. E meio brincando, meio conversando, ela falou: olha, veja aqui teus exames, suas taxas de sangue de ontem, que estavam 2, 3, hoje de manhã eu olhei, estão em 14, 15. O que aconteceu? Eu comecei a rir junto com o padre, e a gente disse para a médica naquele dia: olha, doutora, quando os homens não querem doar o seu sangue, nós pedimos que Jesus mesmo doe o seu sangue. E é isso que eu quero pedir para você. Esse milagre que aconteceu na minha vida, não porque eu sou melhor, eu sou mais santo, nada disso, nada disso. O mesmo milagre que Jesus fez comigo, para levantar a minha fé, porque talvez eu que estava precisando enxergar o valor da Eucaristia, a verdadeira realidade de Jesus presente no corpo e sangue, alma e divindade, eu que precisava acreditar. Eu também quero que nessa noite você também acredite nisso, que você acredite, que você creia através do meu testemunho. Eu não estou mentindo, eu estou dizendo aqui o que eu vivi. E eu quero que você também experimente nessa noite isso. Quero que você, no fundo do teu coração, deseje receber o corpo e o sangue de Jesus. No fundo do teu coração você creia que Ele derramou o seu sangue por você, em amor, em desejo de perdoar os teus pecados, em desejo de curar a tua alma, de purificar, de lavar as vestes da tua alma. Do mesmo jeito que Ele me lavou naquele hospital e fez a transfusão do sangue dele em mim, nessa Eucaristia também Ele fará em você essa transfusão. Por isso, põe a mão no seu coração agora, e com todo o desejo, toda a força que você tem, vai desejando o sangue de Jesus em você. Talvez você esteja uma doença física, sim, então vai pedindo que o sangue de Jesus vá atingindo essa doença, nódulos na tireoide, nódulos de câncer, câncer no fígado, nos rins, no pâncreas, câncer nos ossos. Vai pedindo que o sangue de Jesus te lave aí a sua doença, diabetes, ansiedade, depressão, crise de pânico. Vai pedindo que o sangue de Jesus te lave nessa noite. Tenha fé no poder do sangue dele. Talvez você não esteja doente, mas esteja brigando muito na sua casa. Vai pedindo que o sangue de Jesus te lave a tua casa, lave o teu casamento, lave o relacionamento com as pessoas, que entre você e aquela pessoa que vocês estão brigando esteja o sangue poderoso do Senhor Jesus. Se você tem algum vício de
pornografia, de sexualidade, de adultério, vícios de alcoolismo, de tabagismo, vício da mentira, tantos e tantos vícios. Vício da tristeza também é um vício, alimentar a tristeza. Senhor, nós queremos pedir que o Teu sangue nos lave nessa noite. Lave os vícios. Cure cada um que está aqui, Jesus, com o Teu sangue, de todo e qualquer tipo de vício, porque foi o Teu sangue derramado por nós, a fonte da nossa redenção, a fonte do amor e da misericórdia. Vai, Senhor, lavando os pensamentos. Põe a mão na sua cabeça. Vai pedindo, Senhor, que lave os teus pensamentos. Senhor, lava todo pensamento de morte, Senhor. Todo espírito de morte seja afastado do meio de nós e seja expulso agora no nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade na Eucaristia, vai lavando, Senhor, com teu sangue os nossos pensamentos. Lava, Senhor, também os nossos ouvidos. Põe a mão nos seus ouvidos. Muito mais do que das doenças físicas, Jesus. Se alguém tem alguma doença aqui, que está nos escutando em casa, nos ouvidos, nós pedimos a sua cura, Senhor. Mas muito mais do que a cura física, nós pedimos a cura espiritual, para que todos nós ouçamos a voz do Senhor. Ouçamos o nosso dia a dia, Deus que fala conosco, que nos orienta, que nos guia. E põe a mão agora nos seus olhos. Nós continuamos pedindo, Senhor, teu sangue sobre os nossos olhos, sobre os olhos desses seus filhos, as doenças dos olhos, cataratas, tantas doenças nos olhos, na visão. Abra-nos, Senhor, também para a visão espiritual. Abra-nos, Senhor, para uma visão de que o espiritual é real, Senhor. Abra, Senhor. Põe a mão na tua boca. E eu quero pedir, Senhor, que vá lavando as nossas palavras. Quantas vezes nós murmuramos, Senhor, lava toda a murmuração. Quantas vezes nós mentimos, lava, Senhor, as mentiras. Quantas vezes nós falamos palavrões, lava, Jesus, toda a nossa boca dos palavrões, mentiras, murmurações. Põe a mão no seu coração agora. Nós queremos, Senhor, clamar nessa noite o teu sangue derramado nos nossos afetos, nos nossos sentimentos. Vem, Senhor Jesus, nos lavando todo o sentimento, toda a mágoa do passado, todo o rancor, todo o ódio, toda a raiva, toda a irritação. Senhor, lava-nos nessa noite. Se você sabe, vai orando no Espírito, vai deixando que essa oração em línguas seja o caminho pelo qual o sangue de Jesus anda em você. Te purifica agora.